Um novo dia se inicia, e com ele vem a chance de reconstruir, de alinhar o coração, de ouvir a voz de Deus no meio do barulho da vida. Hoje, você não está aqui por acaso. O Espírito Santo quer falar com você. E Salmo 127 é o grito suave que desperta quem está cansado de lutar sozinho. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Essa palavra não é poesia, é socorro, é direção para quem perdeu o rumo, é consolo para quem só tem sobrevivido e é confronto para quem achava que estava tudo certo, mas construiu sem fundamento. Então já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e fica até o fim, porque Deus vai falar contigo. E quando Ele fala, nada permanece do mesmo jeito. Vamos juntos. Você já se pegou naquela rotina em que tudo parece urgente, mas nada é importante? Dias que começam cedo e terminam tarde, agendas lotadas, metas e mais metas, tarefas empilhadas como blocos de concreto numa obra sem fim. Mas no fundo, algo lá dentro sussurra: isso tudo está mesmo indo para algum lugar? Você se esforça, corre, entrega tudo de si e mesmo assim sente que está escorregando. É como correr numa esteira, movimento constante, suor constante, mas sem sair do lugar. Talvez, só talvez, seja porque você está tentando construir uma casa sem fundamento. E quando o fundamento é frágil, tudo o que se ergue sobre ele é vulnerável. É nesse cenário que o Salmo 127 surge como uma voz no meio do barulho. Uma voz que não apenas chama a atenção, mas que grita a alma sedenta por direção. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Essas palavras não são poesia. Elas são realidade espiritual. Elas são um espelho que confronta toda tentativa humana de viver sem Deus no centro. É como se Davi, inspirado por Deus, dissesse: vocês podem até trabalhar, podem até vigiar, mas se o Senhor não estiver nisso, vocês estão apenas se cansando. Essa não é uma crítica ao esforço, é uma denúncia ao esforço sem propósito. É uma revelação de que não se trata do quanto você se esforça, mas de com quem você está caminhando. Imagina uma construção. Você tem o terreno, o projeto, os materiais, a equipe, o engenheiro, mas e se você começar a levantar paredes sem garantir que a base está firme? Você pode até ver as paredes subirem rápido, mas virá o tempo da tempestade. E quando ela bater, o que está mal fundamentado desaba. Assim é a vida de quem tenta fazer tudo no braço, na força, na inteligência, sem colocar Deus como a base. Você pode até montar o casamento perfeito aos olhos dos outros, mas se o Senhor não for a estrutura, os ventos do orgulho, da rotina, do ego, da tentação, vão derrubar o que parecia inabalável. Você pode abrir a melhor empresa, estudar os melhores livros, seguir os melhores mentores, mas se a tua raiz estiver na autossuficiência, a sua colheita será fraca. Vai crescer, mas vai murchar. Vai ter números, mas não vai ter paz. E aí entra o segundo golpe que esse salmo nos dá. Um golpe de misericórdia que vira a chave. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Essa frase é como um soco no orgulho humano. Como assim, inútil? Como assim, ele dá enquanto dormem? Não é isso que aprendemos desde cedo. Aprendemos que o esforço sempre vence, que quem corre mais, conquista mais, que quem dorme menos, alcança o topo. Mas a palavra vem e nos lembra. Não se trata de mérito, se trata de aliança. O pão que Deus dá não é apenas o pão físico, é o pão da paz, o pão da tranquilidade, o pão da confiança, o pão do descanso interior. Enquanto muitos comem com suor e lágrimas, tem outros que recebem enquanto dormem, não porque são melhores, mas porque colocaram o Senhor como centro.
como sustento, como tudo. Isso não é sobre viver uma vida preguiçosa, é sobre viver uma vida guiada. Porque o maior erro não é trabalhar duro, é trabalhar duro na direção errada. É como estar num barco, remando com força, com suor, com toda a energia, mas descobrindo depois que estava remando contra a maré do propósito. Você já parou para pensar que o seu cansaço pode ser fruto de uma construção errada? Que você pode estar lutando batalhas que não são suas? Carregando pesos que Deus nunca te mandou pegar? Talvez por isso o desânimo bate sem avisar. Talvez por isso a frustração virou hóspede diária. Talvez por isso, mesmo com tudo indo bem, você sente que algo está faltando. É porque está mesmo. Está faltando Deus na planta da sua casa. Está faltando o arquiteto da sua alma no centro do teu projeto. Está faltando direção antes da dedicação. Está faltando fé antes da força. Está faltando descanso antes da recompensa. E o que o Salmo está nos dizendo é simples e profundo: quem constrói com Deus, descansa. Quem constrói sem Deus, se cansa. O texto termina com uma promessa linda: aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. O que isso quer dizer? Que Deus é um Pai tão amoroso, tão zeloso, tão presente, que Ele trabalha por você, mesmo quando você não está vendo. Ele abre portas no silêncio. Ele prepara caminhos na madrugada. Ele age enquanto você dorme. É nesse lugar de descanso que a verdadeira produtividade acontece. É ali que os milagres germinam, porque Deus não trabalha na correria, Ele trabalha no coração entregue. Você pode estar cansado, mas hoje Deus te chama para um novo tipo de jornada. Uma jornada onde Ele edifica, onde Ele guarda, onde Ele sustenta. O seu papel? Se alinhar, se entregar, parar de correr sozinho e começar a construir com Ele. Porque quando Deus entra na obra, o que era peso vira propósito, o que era desânimo vira direção, o que era exaustão vira descanso, o que era só esforço vira fruto. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu venho diante da Tua presença por cada pessoa que leu esse texto até aqui, porque sei que não chegaram até o fim por acaso. O Teu Espírito está chamando, o Teu Espírito está realinhando corações agora mesmo. Pai, nós reconhecemos, temos tentado construir com as nossas mãos, temos erguido paredes com o suor da alma, mas esquecemos de Ti, o verdadeiro fundamento. Hoje, Senhor, com humildade, nós entregamos de volta os projetos, os planos, os tijolos, as vigas, a planta inteira da nossa casa. Se não for o Senhor a edificar, nada ficará de pé. Se não for o Senhor a guardar, nenhuma vigília será eficaz. Se não for o Senhor no centro, a exaustão vai dominar. Pai, vem ser o arquiteto da nossa vida, vem ser o guarda da nossa casa, vem ser o provedor do nosso sustento. Que o nosso trabalho não seja em vão, que a nossa rotina não seja movida pela ansiedade, mas pela direção que vem do alto. Dá-nos o pão da paz, o pão da confiança, o pão do descanso. E enquanto dormimos, trabalha por nós, Senhor. Enquanto descansamos, prepara o nosso amanhã. Enquanto silenciamos, que a Tua voz nos guie com clareza. Hoje nós escolhemos parar de lutar sozinhos e começamos a construir contigo, tijolo por tijolo, sonho por sonho, vida por vida. Em nome de Jesus, amém. Eis que os filhos são herança do Senhor, e isso por si só já deveria ser suficiente para virar tudo do avesso dentro da gente, porque quando o céu chama algo de herança, Ele está dizendo que aquilo é parte da eternidade confiada às mãos humanas, algo sagrado, algo vivo, algo que carrega a impressão digital do próprio Deus no ventre da continuidade. Filhos não são acaso, não são acidente, não são erro de cálculo ou falha de planejamento. Filhos são a resposta de uma aliança que começou no céu e se manifesta na terra. São sinal de que Deus ainda está gerando continuidade em meio ao caos.
porque onde há filhos, há futuro. Onde há filhos, há legado. Onde há filhos, há flechas sendo preparadas para voar muito além do alcance dos nossos próprios passos. E é por isso que a palavra segue dizendo que, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. E essa metáfora explode em significado quando você entende que flecha não nasce pronta. Ela é talhada, afiada, alinhada, treinada, e só depois disso é lançada. Ou seja, filhos são projeto, são processo, são responsabilidade, são construção intencional. Não basta gerar, é preciso formar. Não basta existir, é preciso treinar. Não basta nascer, é preciso apontar. E então sim, lançar, porque um guerreiro que carrega flechas, mas nunca treina o arco, está apenas colecionando potencial não realizado. E tem muita gente hoje vivendo o caos, porque deixou a flecha na mão de outro arqueiro, porque abandonou o arco por medo da responsabilidade, porque cansou de lapidar e acabou soltando antes da hora. E flecha solta antes do tempo. É perigo, é risco, é ferida, mas flecha lançada no tempo certo é instrumento de Deus para mudar destinos, para romper com cadeias geracionais, para alcançar territórios onde nossas mãos jamais chegariam. E o mais lindo disso tudo é que essa verdade não se limita aos filhos de sangue, porque há também os filhos na fé, os filhos no propósito, os filhos que Deus nos dá para cuidar, ensinar, discipular, preparar. E você que achava que não era pai ou mãe, pode estar sendo exatamente o arqueiro que alguém tanto precisa. Porque toda vez que você ensina, orienta, ora, repreende em amor, exorta com sabedoria, você está afiando a ponta de uma flecha que vai voar mais alto do que você jamais imaginou. E o mundo está cheio de flechas soltas, desviadas, quebradas, machucadas, porque faltaram guerreiros com coragem de permanecer no processo, de não largar no meio do caminho, de continuar moldando mesmo quando tudo parece difícil. Mas Deus hoje está chamando de volta os arqueiros espirituais, os pais presentes, as mães intercessoras, os líderes que não fogem, os pastores que cuidam com verdade, porque a geração que está vindo precisa mais de direção do que de opinião, mais de formação do que de entretenimento, mais de exemplos do que de discursos bonitos. E o céu ainda confia flechas a quem tem mãos firmes e olhos no alvo. Então, se hoje você carrega um filho nos braços, ou um filho no coração, ou um filho espiritual que Deus colocou perto de você, entenda, isso não é sorte, é missão, não é aleatório, é chamado, e o dia de lançar vai chegar, mas o tempo de lapidar é agora, o tempo de orar por ele é agora, o tempo de ensinar é agora, porque a flecha não voa para onde ela quer, ela vai para onde o arqueiro aponta. E Deus confiou a você o privilégio e a responsabilidade de apontar o destino de alguém. Então, seja firme, seja constante, não largue o arco, porque no tempo certo, quando você lançar, essa flecha vai romper as trevas, vai acertar o alvo, vai cumprir o propósito, e você vai entender que tudo valeu a pena. Cada lágrima, cada noite acordado, cada oração silenciosa, cada correção com amor, tudo vai fazer sentido quando você ver que aquilo que foi gerado com o céu, lapidado com fé e lançado com coragem, se transformou numa história que glorifica o nome do Senhor para sempre. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando falar com os seus inimigos à porta. E é nesse versículo que tudo se encaixa, tudo se completa, tudo se amarra com uma fita de honra e autoridade espiritual. Porque esse não é apenas o fim de um salmo, é o início de um legado. É a revelação de que o céu não apenas observa o que construímos, mas respalda quem constrói com ele. E esse respaldo se manifesta no momento mais crítico, no lugar mais simbólico, a porta, porque a porta era onde tudo acontecia na cultura hebraica. Era onde os anciãos decidiam destinos, onde os juízos eram proferidos, onde as sentenças eram liberadas, onde os confrontos ganhavam corpo.
E o texto está dizendo que quem tem a aljava cheia, ou seja, quem formou bem seus filhos, quem discipulou com verdade, quem não fugiu da missão de preparar a próxima geração. Esse homem não será envergonhado quando o conflito chegar, porque a guerra pode até bater, o inimigo pode até tentar cercar, a injustiça pode até se levantar, mas quem tem estrutura de casa não se abala. Quem tem alicerce não treme. Quem tem aliança não foge. Quem vive com propósito não baixa a cabeça diante do confronto, porque a sua autoridade não vem de aplauso, não vem de curtida, não vem de seguidor, não vem de palanque. Ela vem da formação que você gerou dentro das suas quatro paredes, da obediência nos bastidores, do discipulado que ninguém viu, das noites que você ficou de pé enquanto todo mundo dormia, orando, ensinando, formando, lapidando, preparando flechas em silêncio. E agora, quando o inimigo tenta invadir, não encontra espaço, não encontra brecha, não encontra argumento, porque você não construiu para impressionar os outros. Você construiu para ser inabalável, você construiu com Deus, você viveu com aliança, você fez do seu lar um altar, da sua rotina uma pregação, da sua paternidade um ato profético. E agora a palavra está se cumprindo. Você não será envergonhado. E essa promessa não é simbólica, ela é literal, porque o inimigo pode até se apresentar com aparência de força, pode gritar, pode tentar intimidar, mas ele é silenciado na presença de um homem ou de uma mulher que tem legado, que tem história, que tem flecha lançada, que tem estrutura espiritual consolidada, e é por isso que tem gente que o diabo tenta tocar, mas não consegue, tenta derrubar, mas não acha por onde, tenta envergonhar, mas o céu se levanta como advogado e diz: aqui não, porque essa casa tem pacto, tem presença, tem raiz, tem fruto, tem flecha lançada e tem honra. E a honra que vem de Deus cala a boca dos inimigos. A honra que vem de Deus constrange os acusadores. A honra que vem de Deus cobre o homem na hora da batalha. E é por isso que alguns caminham com tanta autoridade, mesmo sem fazer alarde, mesmo sem mostrar tudo o que viveram, porque carregam algo invisível que pesa mais que qualquer diploma ou patrimônio. Carregam respaldo espiritual, e o respaldo espiritual é conquistado no tempo da construção, no tempo da formação, no tempo da fidelidade. É ali, quando ninguém vê, quando a flecha está sendo entalhada, quando o filho está sendo ensinado, quando o discípulo está sendo corrigido com amor, quando a casa está sendo guardada na oração da madrugada, que o céu libera o selo de autoridade, e no tempo certo, na porta da cidade, quando o confronto vier, Deus te coloca de pé e diz: fala, porque agora é tua vez. Fala, porque você construiu com obediência. Fala, porque você não se acovardou quando era tempo de formar. Fala, porque a tua aljava está cheia, e o inimigo, que achava que ia te derrubar com acusação, com vergonha, com afronta, é envergonhado diante do que você construiu, e a tua boca se abre com firmeza, com sabedoria, com paz, porque quem forma o que é de Deus anda com autoridade que não depende de aparência. E essa é a chave final do Salmo 127. Você começou colocando Deus como fundamento. Você caminhou entendendo que filhos são herança, que flechas não nascem prontas, que o guerreiro tem responsabilidade sobre o que carrega. Você passou pelo processo de lapidar, de ensinar, de lançar, e agora, no fim, você é reconhecido pelo céu como alguém que tem estrutura suficiente para ser respeitado até pelos inimigos. Não é qualquer construção, não é qualquer casa, não é qualquer história, é uma vida firmada na rocha. E quem constrói com Deus termina de pé. Quem constrói com Deus enfrenta a porta com cabeça erguida. Quem constrói com Deus vê os inimigos se calarem diante
da evidência de uma casa que não desmoronou, de filhos que não se perderam, de propósito que não foi interrompido, de legado que continua. E essa é a promessa que está viva agora mesmo sobre você. Você não será envergonhado, e quando chegar o dia do confronto, a sua aljava cheia será a sua resposta. Os filhos que você formou serão o seu testemunho. O legado que você deixou será a sua defesa. E a glória de Deus na sua casa será o escudo que protege, que honra e que sustenta. Porque quem constrói com Deus e vive em aliança, jamais será envergonhado. Senhor nosso Deus e Pai, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus que não falha, que não muda, que não abandona, que não perde o controle, Deus que vê no secreto, que ouve gemidos profundos que nem palavras têm, Deus que visita a casa enquanto todos dormem, que entra pelas rachaduras da alma e restaura tudo que parecia perdido, Deus que conhece o fundamento de cada lar e sonda as intenções de cada coração. É diante de Ti que eu me coloco agora, em nome de Jesus, por cada vida que está ouvindo, por cada casa que está sendo tocada, por cada família que está nesse exato momento clamando por uma resposta, por direção, por cura, por alívio, por paz. E eu oro com ousadia, com fé, com quebrantamento, com entrega total, para que o Teu Espírito Santo entre com poder agora nesta casa, nesta história, neste coração, neste casamento, nesta rotina, neste ministério, nesta vida que já tentou de tudo, mas ainda não viu o resultado que esperava, porque estava tentando construir na força do braço, estava tentando levantar paredes sem base, estava correndo sem direção, vigiando sem cobertura. E hoje, Pai, nós reconhecemos: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E por isso, nós te chamamos de volta para a planta, te convidamos de volta para o centro, abrimos mão do controle e entregamos tudo de novo nas Tuas mãos. Volta a ser o arquiteto, o engenheiro, o guarda, o sustento, o alvo, o comandante. Volta a ser a coluna principal, volta a ser a rocha inabalável, volta a ser a presença que governa, volta a ser a palavra que direciona, porque sem Ti tudo desmorona, sem Ti tudo pesa, sem Ti tudo se torna rotina sem vida, cansaço sem propósito, correria sem sentido, ansiedade sem repouso. E agora, Senhor, eu te peço, arranca do coração desse homem, dessa mulher, o peso do cansaço que não gera fruto, tira o fardo da ansiedade que corrói por dentro, tira a culpa por não saber mais o que fazer, tira a sensação de insuficiência que o inimigo plantou nas madrugadas, tira o medo do futuro, tira a dúvida, tira o nó que trava a garganta, tira o silêncio que virou prisão, e no lugar disso tudo, Pai, derrama Teu bálsamo, derrama Teu óleo, derrama Tua voz mansa, dizendo: eu estou aqui, eu nunca saí, eu ainda tenho planos, eu ainda sou Deus. E começa agora a levantar famílias estruturadas, casas restauradas, alianças reerguidas, levanta lares que são altares, levanta casamentos que são testemunho vivo da Tua glória, levanta pais espirituais, mães espirituais, discipuladores cheios de sabedoria, profetas dentro de casa, intercessores silenciosos mas poderosos, levanta arqueiros que saibam entalhar flechas com paciência, formar com firmeza, amar com verdade, lançar com fé, prepara os filhos que virão, protege os filhos que já estão, cura os filhos que se perderam, traz de volta os que se desviaram, acende nos corações a certeza de que filhos não são fardo, são herança, são galardão, são projeto do céu.
e que cada casa representada aqui, Senhor, seja agora blindada pelo Teu sangue, seja selada pela Tua presença, seja invadida pela Tua paz, que o inimigo não encontre brecha, que a vergonha não toque na porta, que o caos seja dissipado como fumaça, que toda acusação se cale diante da autoridade que vem do alto, que o nome de Jesus seja entronizado dentro dessas paredes, e que no dia do confronto, no dia da decisão, no dia da visita dos inimigos à porta, cada homem e cada mulher esteja de pé, com a cabeça erguida, com a consciência limpa, com a aljava cheia, com a voz firme, com o céu como testemunha, sabendo que o Senhor já foi adiante, já venceu antes da guerra começar, já respondeu antes da pergunta ser feita, já cuidou antes da necessidade surgir. Porque quando a gente constrói contigo, não existe vergonha, não existe queda, não existe desmoronamento, só existe glória, só existe fidelidade, só existe paz que não faz sentido, só existe vitória com propósito. E é por isso, Pai, que eu declaro agora, com autoridade espiritual, esta casa pertence a Ti. Este lar é Teu território, esta família tem dono, esta estrutura está firmada na rocha, e a força que nos move não vem do braço humano. Vem do Teu Espírito, vem da Tua palavra, vem da Tua presença, vem da Tua promessa. E a vitória que virá já tem dono, já tem carimbo, já tem nome, já tem selo. O Teu nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome que desfaz cadeias, nome que levanta mortos, nome que acalma tempestades, nome que pisa na cabeça da serpente, nome que nunca falha, nome que governa, nome que salva, nome que é eterno, nome que está escrito em cada parede desse lar, nome que será lembrado de geração em geração, nome que garante: quem constrói comigo não será envergonhado. Em nome de Jesus. Amém. Com muita honra e coração grato, eu quero te agradecer, de verdade, por ter ficado até o final desse vídeo. Você não assistiu qualquer conteúdo. Você permitiu que a palavra de Deus entrasse na sua casa, no seu coração, na sua rotina. E isso, no mundo em que a gente vive hoje, é raro, é precioso, é eterno. Talvez você nem tenha percebido, mas enquanto assistia, algo dentro de você foi sendo alinhado, curado, fortalecido. E se essa mensagem te tocou, te lembrou de algo importante, te fez chorar, refletir ou simplesmente respirar diferente, não guarde só para você. Compartilha com alguém que precisa ouvir. Pode ser um pai cansado, uma mãe lutando sozinha, um jovem sem direção, um líder se sentindo sozinho no campo de batalha. Essa palavra tem flechas. E quanto mais longe ela for, mais pessoas podem ser alcançadas por essa herança do céu. E antes de você sair, fica mais um pouquinho, porque tem um próximo vídeo aparecendo aqui na tela, e eu creio que ele também vai falar com você de forma profunda. Deus te abençoe, e nunca se esqueça, quem constrói com Deus jamais será envergonhado. Te espero no próximo.